Olá, alunos de serviço social, aqui é Lília Capelin, professora do curso, e nós estamos trabalhando a disciplina de metodologia científica. Pessoal, por que essa aula é importante? Porque nós vamos utilizar o que nós aprendermos nela em todo o decorrer da vida acadêmica de vocês, especialmente lá no final, quando vocês vão estar construindo o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, onde vocês vão ter que desenvolver um trabalho científico, ou seja, vocês vão estar usando o conhecimento que já existe como subsídio para criar o TCC de vocês, mas também vão estar construindo novos conhecimentos no TCC e contribuindo de alguma forma na evolução da humanidade, porque a construção do conhecimento é que faz a humanidade evoluir. Imagine se nós estivéssemos lá no período da Idade Média, onde até determinado momento, até final de 1400, início de 1500, se tinha como conhecimento absoluto que a Terra era plana. Então, se ninguém tivesse evoluído nesse conhecimento que se tinha até então e comprovado cientificamente que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, que os navegadores poderiam navegar pelo mar sem o mar cair num penhasco, se as pessoas não tivessem evoluído na questão do conhecimento, olha quanto atraso que a humanidade estaria. Então, a construção de conhecimento, ela faz a humanidade evoluir, certo? Na construção dos TCCs de vocês, lá no final do curso de serviço social, vocês vão poder estar contribuindo de alguma forma com a evolução da humanidade, trazendo conhecimentos novos a partir das vivências acadêmicas de vocês e quem optar pela questão da pesquisa, a partir de pesquisas que vocês irão fazer, trazendo uma série de conhecimentos novos, certo? E eu gostaria de partilhar um pouquinho com vocês sobre algumas experiências de pesquisa minhas enquanto acadêmica, enquanto professora do curso de serviço social e também como pesquisadora acadêmica. Bom, eu faço parte de um grupo de pesquisa do mestrado, embora já tenha concluído o mestrado há alguns anos, mas eu continuo fazendo parte desse grupo de pesquisa que se chama Ética e Sustentabilidade. E nesse grupo de pesquisa, então, existem várias pessoas que já concluíram mestrado, vários doutores que são professores do curso de mestrado, bem como mestrandos, pessoas que ainda estão realizando suas pesquisas de mestrado. E nesse grupo de pesquisa, a gente faz uma série de leituras e debates acerca dos temas bem atuais em que a humanidade está vivenciando e trazendo sempre à tona essas questões de ética e de sustentabilidade dentro do contexto social. Nós não produzimos ainda nada escrito, é uma ambição nossa estar construindo esses novos conhecimentos a partir desses estudos do grupo de pesquisa e gostaria de compartilhar com vocês então um pouquinho de como que foi a minha pesquisa de mestrado, onde eu pesquisei, toda pesquisa ela parte de uma perguntação, você parte de uma curiosidade de algo que ainda não tem uma resposta construída, né? Porque se eu vou pesquisar algo que já está construído, né, eu não vou ter muita oportunidade de contribuir acerca daquele tema, né? Mas então, parte de uma perguntação. O tipo de pesquisa que eu fiz foi a pesquisa tanto bibliográfica, ou seja, eu fiz um levantamento de tudo que já tinha escrito acerca daquele tema, e depois uma pesquisa de campo. E eu parti da seguinte pergunta: quais são as expectativas e as vivências dos imigrantes haitianos que estão em Caçador? Então, o que eu queria saber nessa minha pesquisa? Eu queria desvendar quais foram as vivências desse imigrante haitiano desde a sua saída lá do Haiti até a sua chegada aqui em Caçador, como que foi esse percurso, quais as motivações que levaram esse imigrante a deixar a sua terra e chegar até Caçador, né? E quais são as expectativas deles aqui em Caçador, né? Por que eles escolheram Caçador? Quais são as expectativas deles residindo aqui na nossa cidade? E quais foram as vivências que eles tiveram a oportunidade de ter aqui na nossa cidade? Se eles foram bem recebidos, se eles têm acesso às políticas públicas, se eles estão trabalhando, se eles são felizes, quais as dificuldades, quais as alegrias
estadia aqui no nosso município, para entender um pouquinho de todo esse universo que motiva e que traz esses imigrantes para nossa cidade. E aí, então, obviamente que eu fiz todo o embasamento teórico com pesquisa bibliográfica, trazendo, por exemplo, conceitos sobre a questão imigratória. Então, pesquisei muito sobre legislação de imigrantes, pesquisei muito sobre, li muita geografia, né? Como que se dá essa questão de você deixar teu espaço de vivência, a tua casa, onde você tem uma identidade com aquele país, uma identidade de pertencimento para aquela nação, e você vir para uma outra realidade completamente diferente, onde você não fala o idioma, onde você não tem o sentimento de pertença, né? Onde você sente saudade dos seus parentes, você sente saudade da comida da tua nação, da língua, né? Todos esses contextos. Então essas questões sempre me intrigaram muito, e esse foi o foco da minha pesquisa, onde eu tinha como objetivo responder isso. Então eu fiz todo esse apanhado bibliográfico do que já tinha sido escrito cientificamente sobre os temas de imigração e sobre a questão de leis migratórias, e por fim, no final, no terceiro capítulo, eu foquei na minha pesquisa de campo. A pesquisa de campo quer dizer exatamente isso, você ir a campo para conhecer o objeto da tua pesquisa. Então eu fiz entrevista com 20 haitianos, e desses 20 haitianos, fazendo essas perguntas que eu falei para vocês. O que motivou você a deixar a tua terra, né? Estudei muito história do Haiti, tem uma parte ali na minha dissertação que é toda da história do Haiti, para entender quais foram os contextos históricos e os fatos que levaram esses imigrantes a deixar a sua terra. Então eu perguntei para eles por que eles deixaram o Haiti, como que foi essa viagem, esse percurso, por que eles escolheram o Brasil, por que eles escolheram Caçador, né? Quais foram os gastos com essa viagem, e o que motivou eles a estarem aqui, se eles têm acesso à escola, à saúde, à assistência social, né, às políticas públicas de um modo geral, como que eles são tratados dentro dos equipamentos que oferecem essas políticas públicas, se eles já sofreram algum tipo de racismo, quais as principais dificuldades deles enquanto imigrantes aqui no Brasil, em específico em Caçador, se eles são felizes, né? E o que eles esperam desse lugar, o que eles esperam enquanto imigrantes, né? E algumas curiosidades que a gente observa sempre com eles, por exemplo, agora não tanto, mas logo no início do processo migratório, eles viviam sempre agrupados, eles saíam na rua em pequenos grupos de imigrantes, né? Isso também eu perguntei, né, por que isso acontecia, também como que eram as questões deles enquanto costumes, né, como que era a vida da mulher haitiana no Haiti e qual que é a diferença aqui no Brasil. Então todos esses questionamentos foram feitos para eles. E aí a construção então de um novo conhecimento, de um novo conhecimento não, a construção de um conhecimento, porque eu parti de conhecimentos que já existiam acerca do tema imigração, mas eu construí um novo conhecimento a partir dessa pesquisa, onde eu pude trazer então as expectativas e as vivências dos imigrantes haitianos residentes em Caçador. Então essa foi uma das pesquisas. Então o que eu quero falar disso tudo para vocês? Olha que bacana, pessoal. Vocês, enquanto acadêmicos, vão estar construindo conhecimentos científicos, comprovados por meio de pesquisas. E isso é muito legal, porque vocês vão estar contribuindo para a evolução humana nesse planeta, né? O conhecimento é a base de toda evolução, certo? Quem sabe aí solucionando grandes problemas sociais que afligem as questões do serviço social, certo? E então esse processo acadêmico que vocês vão vivenciar é de construção de conhecimento, né? E de reconstrução também, né? Porque muitas vezes os conhecimentos tidos como verdade agora, amanhã poderão não ser mais, né? Porque serão comprovadas outras situações
por meio de pesquisas diferentes daquelas que já estão escritas. E o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que reativar em nosso cérebro, em nossa cabeça, em nossa vida, o hábito de perguntar. Aquele hábito que a gente perdeu lá na infância, né? Quem tem filhos ou irmãos pequenos sabe que eles perguntam: por que o céu é azul? Por que aquela flor é vermelha? Por que as folhas das árvores caem em determinado tempo do ano? Por que as árvores estão sem folhas? Né? Por que tem dias que aparece o sol e a lua no céu? As crianças têm esse hábito de perguntação. E que nós, conforme vamos nos tornando adultos, vamos perdendo esse hábito de perguntação. Mas, enquanto acadêmicos, nós temos que reavivar este hábito de perguntação. Porque é a partir da pergunta que eu vou ter curiosidade de encontrar respostas para os grandes problemas da humanidade. É por meio da pesquisa, do conhecimento, que nós vamos achar respostas para os grandes problemas da humanidade. Vejam agora com a questão da pandemia. Os grandes cientistas da área da química estão trabalhando com a seguinte pergunta: é possível haver uma vacina preventiva para o coronavírus? É com essa pergunta, que os cientistas atualmente estão fazendo o trabalho de perguntação. E nós temos que reavivar esse hábito de perguntação em nós, esse hábito que nós tínhamos lá da nossa infância. Isso é tudo, pessoal. Principalmente para quem quiser depois seguir uma carreira acadêmica, ser professor de uma grande universidade ou da nossa universidade, onde esse professor ele sempre tem que estar ativo na questão de pesquisa, tá bom? Então, pessoal, só para deixar um pouquinho mais instigado esse gostinho aí pela pesquisa que todo acadêmico deve ter e que vai ser muito bacana, muito legal vocês estarem construindo conhecimento, contribuindo para a evolução da humanidade.